Livro Jesus, Aquele que Cura, de E.W. Kenyon. Capítulo 4. A Palavra Viva. A questão da cura relaciona-se à questão da integridade da palavra. Muitos nunca reconheceram, mas é a palavra que cura hoje em dia. Deus em Cristo realizou uma redenção perfeita. Nessa redenção há uma cura perfeita para todo crente. Contudo, por causa da falta de conhecimento da palavra, crentes em toda parte têm estado doentes. Em Salmo 107, 20, ilustra perfeitamente isso. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. João capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O versículo 14 diz: E aquele que é a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é a palavra que ele enviou. Ele enviou sua palavra falada através dos profetas. A palavra viva se tornou carne. Agora ela revela a palavra que vivifica nos evangelhos e nas epístolas. João 6,63, Hebreus 4,12, tradução de Moffat. A palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Pois o Logos de Deus é algo vivo, ativo e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetrante até a própria divisão da alma e do espírito, junta e medula, sondando os próprios pensamentos e concepções do coração. A palavra só ganha vida à medida que agimos com base nela. Ela é Deus falando, é sempre um fato no tempo presente. Você poderia dizer que a palavra é sempre agora, assim como Deus é sempre agora. A palavra é uma parte do próprio Deus. Deus e sua palavra são um, assim como você e sua palavra são um. A palavra é a vontade do Pai, assim como Jesus, a palavra encarnada, era a vontade do Pai durante seu ministério terreno. O que Deus diz é, o que Deus diz se torna. Se ele não quisesse que fosse, não teria dito. Você pode depender completamente da sua palavra. No entanto, você tem dependido de instituições e de homens. As instituições podem falhar e os indivíduos podem morrer. As nações podem se desintegrar, mas Deus não pode negar a si mesmo. Como fundamento da palavra está a integridade de Deus, e não somente a sua integridade, mas seu próprio trono está envolvido na sua palavra. Hebreus 7,22 declara que Jesus é a garantia da nova aliança. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ele é o fundamento de toda a palavra, desde Mateus até Apocalipse. Cada palavra foi inspirada por Deus. O trono sobre o qual Jesus está assentado sustenta toda a palavra. Fé, esperança e concordância mental. Precisa haver uma clara distinção em sua mente entre crer e concordar mentalmente. Crer na palavra é agir sobre ela. A concordância mental é reconhecer a veracidade da palavra, sua integridade, porém nunca agir acerca disso. É como ficar do lado de fora da padaria desejando um bolo que está na vitrine. Não é possuir. A esperança não é o mesmo que fé. Não é crer. A esperança implica em viver sempre no futuro. A fé é sempre agora. Ela não é passiva. A passividade fica quieta, sem ação, sem escolha, inerte. Crer é agir sobre a palavra. Crer na palavra não é apenas reconhecer sua total veracidade, mas considerá-la como sendo sua neste momento. Agir sobre a palavra é fazer a vontade de Deus e agir de acordo com ela. Ele é honrado quando agimos com base na palavra.
mas ele é desonrado quando, em nossa concordância mental quanto à veracidade da palavra, esperamos que ela se torne verdade a qualquer hora. Por meio de nossa passividade, ficamos quietos, nos alegrando na palavra, contudo, não tendo nenhuma parte nela. Quem crê, tem. Se você crê, você tem. O nome de Deus é glorificado ao agirmos sobre a palavra. O Pai é glorificado quando agimos sobre a palavra. Lembre-se de que o seu trono está assentado sobre a sua palavra. Sua integridade está envolvida nela. João 15, 7 e 8 diz: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Esse é o fruto da palavra habitando no interior, o qual ocasiona orações que são respondidas. O caso declarado. Há 2 pontos de vista quanto à cura. O mais comum é de que ela não está incluída na obra redentora de Cristo, mas que nos pertence se tivermos fé suficiente para reivindicá-la. Essa crença considera que a fé é um dom de Deus. Se Deus lhe der fé para sua cura, você será curado. Se Ele não lhe der fé, não haverá necessidade de lutar por sua cura. Sua única esperança será o braço da carne. Esse ponto de vista é superficial. É resultado do conhecimento pelos sentidos. O conhecimento pelos sentidos é o conhecimento do homem natural que é obtido através dos sentidos. Ele é ensinado em nossas escolas técnicas e universidades. O outro tipo de conhecimento é o conhecimento pela revelação. Ele ensina que os milagres são para hoje. O conhecimento pelos sentidos o repudia em medida bem ampla, porque ele está acima do conhecimento que vem pelos sentidos. O segundo ponto de vista da cura é que ela faz parte do plano da redenção, que a doença veio com a queda e que ela é uma obra do adversário. Porque a doença veio com a queda, naturalmente e logicamente, é Deus quem cura. O homem não pode lidar com o problema do pecado, não pode tornar-se a si mesmo justo, não pode livrar-se da consciência do pecado. Essas coisas podem somente vir através da obra terminada de Cristo. Deus planejou que, quando fôssemos recriados, pela recriação vinda por meio do recebimento da natureza e vida de Deus, também fôssemos justos, fazendo assim parte da sua justiça, a qual é a sua própria natureza. Isso nos colocaria na posição de filhos. A nova criação é mais do que ser batizado ou confirmado. É receber a vida e a natureza do Pai. Nossos espíritos são recriados quando recebemos a vida eterna. Isaías 53 apresenta o elemento-chave da redenção. Jesus foi feito pecado com nossos pecados. Não somente ele foi feito pecado com os nossos pecados, mas também ficou doente com as nossas doenças. O homem natural é chamado de pecado. 2 Coríntios 6, do 14 a 16, diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? O crente é chamado justiça, o incrédulo é chamado iniquidade. Ele não somente cometeu pecado, mas é também pecado. O crente é chamado de luz e o incrédulo de trevas. Assim como o pecador é pecado, o homem enfermo não é somente enfermo, mas é doença. O pecado está relacionado com o espírito. A doença é uma coisa espiritual revelada no corpo. E que concórdia há entre Cristo e Belial? O crente é chamado cristão porque Cristo faz parte do corpo. O ramo também faz parte da videira. Ele é tanto parte da videira como a própria videira é. 1 Coríntios 12:12 diz:
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O homem fora de Cristo é chamado de Belial. Isso concorda perfeitamente em 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quando Deus colocou nosso pecado sobre Jesus, Ele nos colocou em Jesus. Ele colocou o homem de maneira integral em Jesus. Ele colocou seus pecados, suas fraquezas, suas enfermidades e doenças, sua união com o adversário sobre Jesus. Jesus se tornou pecado com o nosso pecado, se tornou enfermo com as nossas enfermidades. Isaías 53:10 diz: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Outra tradução diz: agradou a Jeová esmagá-lo com doença. Ele o fez enfermar. O 6º versículo diz: Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Afligido em espírito. Jesus foi feito doente com as nossas doenças. Ele se tornou pecado com o nosso pecado. Esse foi o método de Deus lidar com o problema do pecado. Ele o resolveu. Não há mais nenhum problema de pecado, pois Cristo o aniquilou e satisfez as reivindicações da justiça para o homem. O problema real é o problema do pecador. Não há nenhum problema de doença. Há simplesmente o problema do crente chegar a saber qual é a sua herança em Cristo. Quando João Batista disse em João 1,29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava informando publicamente que este homem que ele tinha batizado era o substituto para o pecado, o substituto para a enfermidade em favor da raça humana. O pecado e a enfermidade vieram da mesma origem. Satanás é o autor de ambos. Estou certo que é ordenação de Deus que o crente deva ficar tanto livre da doença como do pecado. Ele deve ficar tão livre do medo da doença como está da condenação do pecado. Deus não pode ver pecado na nova criação. Tampouco ele pode ver doença na nova criação. Tiago escreveu: Está alguém entre vós doente? Tiago 5,14. Não deve haver nenhum doente entre vocês, mas se houver algum doente, essa verdade indica o que deve fazer. Foi o plano do Pai que todo crente soubesse o que Pedro nos diz em 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Deus quer que saibamos que, quando colocou nossos pecados e doenças sobre Jesus, e ele as levou embora, isso foi para que o pecado e a doença não tivessem mais domínio sobre nós. Ele quer que saibamos, em segundo lugar, que a doença e a enfermidade não devem fazer parte da família de Deus. Se pudesse haver alguma doença entre nós, isso seria por causa de um baixo estado de entendimento quanto aos nossos direitos e privilégio em nossa redenção. Seria devido a uma falta de conhecimento quanto ao fato de que Deus, quando colocou nossas doenças em Cristo, já resolveu este problema. Devemos estar tão livres do medo da enfermidade, assim como estamos livres da condenação do pecado. Ambos provêm do adversário. Por meio do novo nascimento, os pecados são todos remidos. A natureza de pecado é substituída pela natureza de Deus. A doença nos deixa da mesma maneira que os pecados. Desse modo, o Pai não pode ver nenhuma enfermidade na nova criação. Ele a colocou toda em Cristo. Quando reconhecemos o fato de que nossa doença foi colocada sobre Cristo, de que Ele levou nossas doenças em seu corpo na cruz, e de que por suas pisaduras somos curados, então chega ao fim
o domínio da doença em nossas vidas. Mas esse conhecimento não terá valor algum até que o seu coração diga: certamente ele levou minhas doenças e minhas dores, e por suas pisaduras sou curado, como se você fosse a única pessoa doente no mundo. A palavra é como Deus, ela é eterna. Ela não pode ser destruída. Ele vigia sobre ela para confirmá-la. A sua palavra trouxe o homem à existência. Agora, ele está se formando no homem através da palavra. A palavra faz parte dele mesmo, e é ela que muda a conduta dos crentes e leva-os à harmonia com ele. Ele compartilha a si mesmo conosco. Ele nos dá a sua natureza na nova criação. Ele se torna um conosco. Estamos unidos com ele no novo nascimento. Devemos desfrutar dessa união. Sua natureza nos dá uma nova capacidade, uma nova visão e precisamos tirar proveito disso. Sua força é nossa, sua vida é nossa, sua saúde é nossa, sua habilidade é nossa. A doença é obra de Satanás. Quando você fala sobre ela para alguém, você o glorifica. Você ignora o fato de que Deus colocou essa doença sobre Jesus e que ele a lançou fora. A palavra diz que você foi curado. Acostume-se a agir sobre ela.